Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um Conexão no Lar. Essa jornada que estamos tendo para estudar o livro de Atos com o nosso querido pastor Itamir Neves. É isso aí, nessa tarde nós vamos estudar o livro de Atos no capítulo 12. O tema desse encontro é A Igreja Avança pela Oração. Não é verdade? Não tem outra forma da gente avançar, da gente estar no centro da vontade de Deus que não seja através da oração. E tem um versículo que fala muito bem isso, que é 1 Tessalonicenses 5, versículos 16 e 17. Diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente. Então vamos começar agora orando e entregando esse tempo ao Senhor. Obrigado, Pai, por esse encontro, Deus. Obrigado, Deus, pela sua presença, pelo seu amor, pelo seu cuidado com as nossas vidas, Senhor. Nós queremos entregar esse tempo diante do Senhor. Que o Senhor fale ao coração, Deus, de cada um que está acompanhando este encontro. Que o Senhor, Deus, ministre em suas vidas, Pai. Que o Senhor fale aos seus corações. Que eles saiam, Deus, desse encontro, Pai, renovados, Pai, pelo Senhor. Pai, abençoa, Deus, usa a vida do pastor Itamir da forma que agradar ao Senhor. Pai, assim que nós oramos, em nome de Jesus. E vamos agora então para um tempo de louvor, de adoração ao nosso Deus antes do estudo da palavra. Jesus, ele está perto de você, amém? Ele está bem perto daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, ó Senhor, o meu coração para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti, quebranta o meu coração. Aleluia. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, ó Senhor, o meu coração para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti, descansa o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti, quebranta o meu coração.
Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui novamente para estudar a Bíblia, para cultuar no Senhor através desse Conexão no Lar. Esta é uma programação, é um ministério da Primeira Igreja Batista Santo André, com o objetivo de proporcionar a você mais um estudo bíblico semanal para que você conheça, no caso específico, a história da igreja cristã. Como é que Deus, através do Senhor Jesus Cristo e através do Espírito Santo, proporcionou para nós essa nova maneira de nos relacionarmos com Ele. E a partir daí, então, o livro de Atos, escrito por Lucas, tem nos mostrado, então, paulatinamente, como que a igreja vai avançando. E hoje eu quero convidar você exatamente para estudar comigo o capítulo 12, todo o capítulo 12, a igreja avança pela oração. A igreja avança pela oração. E nós precisamos recordar um pouquinho aquilo que nós tínhamos visto na semana passada. Então, eu queria que você relembrasse que, antes de nós entrarmos no texto de hoje, nós temos que olhar para aquilo que a gente viu na semana passada, porque tem muito a ver com aquilo que nós vamos estudar hoje. A igreja estava sendo perseguida, muitas dificuldades, muitas pressões, e a partir daí, a igreja continuou pregando o evangelho, apresentando o evangelho a todos. E nessa batalha espiritual, nós vimos como em Antioquia o evangelho foi proclamado. Na verdade, o que aconteceu é que aqueles irmãos não ficaram tímidos, não ficaram
temerosos. Não, eles continuaram proclamando o evangelho. Mas aí nós vamos ver no capítulo 12 que o inimigo vai fazendo o quê? Tentando, de qualquer maneira, fazer com que a igreja seja enfraquecida. Mas uma igreja viva, como nós vimos na semana passada, caracteriza-se por proclamar a todos, sem distinção, a mensagem salvadora do evangelho, apesar das circunstâncias. E aí nós vimos 5 verdades. Ela espalha-se sob a perseguição, ela expressa o poder de Deus, ela se expande sob a graça de Deus, essa igreja viva executa os planos de Deus e ela exterioriza a prática do amor. Uma igreja viva, embora seja perseguida, tenha dificuldades, seja atacada pelo inimigo, ela é viva e ela continua pregando o evangelho. E exatamente aqui que nós vamos perceber no texto de hoje, capítulo 12, que a oração é a mola propulsora para essa igreja. Portanto, eu queria que você tentasse entender comigo um pouquinho desse contexto que nós vamos repetir para que você possa acompanhar o texto de hoje. Lucas continua o seu relato sobre o desenvolvimento da igreja e nós encontramos ali, mais uma vez, o relato do quê? De que a igreja está sofrendo uma situação difícil, isso é, está sofrendo perseguições, dificuldades. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que lembrar que o inimigo sempre se opõe ao avanço da igreja. Mas, graças a Deus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo disse uma vez o quê? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, embora essa batalha espiritual estivesse ocorrendo, nós estamos certos de que a vitória é nossa. Agora, pensa comigo o seguinte, que além da morte de Estevão, além de Tiago, o apóstolo, ter sido martirizado por sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, Pedro também foi preso e também tinha sido destinado à morte. Olha só, pegaram 3 pessoas importantes da igreja e quiseram acabar com o cristianismo, mas nada disso. Pela misericórdia de Deus, Pedro foi libertado da prisão e pôde continuar o seu ministério. Lembrando que, até o capítulo 12, como a gente tinha falado bem na introdução, o personagem central é o apóstolo Pedro. Deus puniu severamente Herodes, esse instrumento de Satanás, um dos instrumentos do inimigo, que usou contra a igreja, mas Deus puniu severamente porque Herodes era orgulhoso. E a partir daí, então, nós vamos percebendo o quê? Que não se tira o devido lugar, isso é o primeiro lugar do Senhor. Herodes quis fazer isso e Deus o puniu severamente. Então, diante dessas circunstâncias, nós constatamos que havia uma luta declarada, havia uma batalha espiritual entre as forças espirituais do mal, comandadas pelo diabo e usando o instrumento Herodes, mas havia a luta espiritual pela igreja cristã, o instrumento divino para irradiar a luz do Senhor em meio às trevas. Então, havia esse conflito. E essa luta, perigosamente, se voltava contra os apóstolos. Olha só, mataram um e prenderam outro já com a intenção de colocá-lo novamente como uma baixa. Mas, graças a Deus, Deus libertou Pedro. O instrumento do inimigo, como nós já falamos, era já conhecido, era o Herodes. E, a partir daí, nós temos que entender que esse neto de Herodes o Grande, Herodes Agripa I, ele realmente era alguém muito, muito ruim. Essa família dos Herodes era uma família muito ímpia, uma família que era constituída por homens maus. A partir daí, então, eles tiveram a oportunidade muito especial de conhecer o maior evento de que se já teve lugar na história, que é a presença do Senhor Jesus Cristo, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Eles tiveram a oportunidade de ver isso, mas, infelizmente, formavam uma família fechada para as coisas espirituais e, portanto, perderam a oportunidade de terem uma mudança de vida.
O inimigo usou, então, esse instrumento, Herodes Agripa I, para causar baixas à igreja cristã. Mas, graças a Deus, quando há uma baixa, parece que Deus levanta mais 10. É essa que é a bênção. Por isso que o evangelho pode avançar, a igreja pode avançar. E no relato de Lucas, podemos perceber, então, que essa ação demoníaca tentando impedir os planos de Deus. E isso é verdade. De fato, o demônio tenta fazer isso. Mas o que acontece? A igreja avança pela oração. Então, no versículo 5 e no versículo 12 desse capítulo 12, nós temos o quê? Uma prática da igreja. Havia oração incessante na igreja. Então, a luta entre as trevas e a luz estava completamente em andamento, mas o que aconteceu, nós podemos fazer uma síntese desse texto e podemos, então, fazer aquela frase que nos ajuda a entender aquilo que Deus quer que nós recebamos como sua palavra nessa tarde. Na batalha espiritual, o poder divino, acionado pela oração, concede à igreja as conquistas prometidas pelo Senhor Jesus Cristo. Como eu disse agora há pouco, o Senhor Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Portanto, nessa luta contra o inimigo, quando nós acionamos o poder divino pela oração, nós podemos ter as bênçãos prometidas pelo Senhor Jesus Cristo. E nesse capítulo 12 do livro de Atos, nós vamos encontrar 5 etapas dessa batalha espiritual que, graças a Deus, termina com a vitória do Evangelho, termina com a vitória da igreja. Primeiramente, a primeira etapa que nós vamos perceber é que podemos perceber que uma perseguição sistemática acontece contra a igreja. O inimigo quer realmente derrotar a igreja. E nos versículos 1 a 4, nós lemos o seguinte, me acompanhe aí o texto bíblico. Estou lendo Atos, capítulo 12, do versículo 1 até o 4. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu, e aí prendeu também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Olha só, hein? 4 vezes 4, 16 soldados. E Herodes pretendia fazer o quê? Submeter ao julgamento exatamente depois da Páscoa, numa época exatamente quando o Senhor Jesus Cristo foi morto também. Muito bem. O que nós temos que considerar aqui? 3 ideias principais. Primeiro, o inimigo tem seus instrumentos. E isso acontece nos dias de hoje também. Naqueles dias, naquela época, foi Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, que tentou matar o Senhor Jesus Cristo também. Então, nós temos que lembrar que essa família era uma família realmente dominada por Satanás. E um desses Herodes fez o quê? Mandou matar João Batista. Então, era alguém que se opunha completamente às coisas de Deus. Em segundo lugar, podemos lembrar o seguinte, que o maligno tentou intimidar usando métodos, assim, violentos, métodos extremos. Primeiro, Tiago, irmão de João, aquele que era primo do Senhor Jesus Cristo. Tiago e João eram primos de Jesus. Tiago, esse irmão mais velho, ele foi morto, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Tudo isso tentando fazer o quê? Que a igreja desistisse de anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O perseguidor, que era Herodes, em terceiro lugar, nós percebemos exatamente isso. O perseguidor continuou a sua luta, fazendo o quê? Pegando mais um dos líderes da igreja, Pedro. Esse era um homem importante na proclamação do evangelho, tanto você se lembra já, em Jerusalém, Judéia e Samaria, e agora, no finalzinho, como nós vimos, na casa de Cornélio, para os gentios.
esse líder da igreja, Pedro, foi aprisionado. Para quê? Para que também fosse martirizado. Isso significa o quê? Que nós podemos perceber que o inimigo tem uma perseguição sistemática. Em primeiro lugar, assim, a gente tem que perceber que nós estamos lutando numa luta realmente espiritual, uma luta contra o inimigo que quer, de qualquer maneira, fazer com que a igreja desista. Mas o texto continua, e aí, do versículo 5, nós encontramos uma palavra muito especial. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas essa frase que eu gostaria que você sublinhasse aí. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então, a segunda etapa nessa batalha espiritual se percebe através do quê? Da prece, da oração salvadora. Querido irmão, querida irmã, sem dúvida nenhuma, o desafio para nós é que nós desenvolvamos uma vida de oração, pedindo a Deus a sua bênção, a sua proteção, pedindo a Deus que o ministério que Ele tem nos dado possa seguir adiante. Mas tudo isso através da oração. E por isso podemos fazer 3 observações. Primeira, a oração deve ser feita em todas as circunstâncias. E principalmente nas circunstâncias em que nós vemos que o inimigo está contra nós, contra o plano de Deus, contra o avanço do evangelho. Devemos orar em todas as circunstâncias. Em segundo lugar, nós temos que lembrar também que a oração motiva a unidade da igreja. Quando nós, então, percebemos que há essa pressão do mundo contra a igreja, nós nos unimos. Aquela oração que o Senhor Jesus Cristo fez em João 17, pedindo que todos nós fôssemos um, assim como Ele é um com o Pai, a oração motiva a unidade da igreja. Nós não ficamos agora preocupados só com o nosso problema. Nós queremos agora nos colocar diante de Deus em intercessão para que o Senhor resolva o problema de todos, que é o problema da igreja. Todos nós formamos a igreja. E a oração, então, motiva a unidade da igreja. Em terceiro lugar, nessa prece salvadora, nessa oração que nós vamos pedir a Deus a sua bênção, a oração deve ser dirigida como incessantemente a Deus. Isso é, em constância. Não é aquela oração que muitas vezes, me perdoe, eu não quero julgar ninguém, mas muitas vezes alguns crentes falam: ah, Senhor Jesus, muito obrigado por essa alimentação, e já começa a comer. Parece uma reza, parece uma palavra qualquer. Não, a oração aqui é uma oração incessante, é uma luta com Deus, pedindo que Deus realmente providencie a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, a sua capacitação para que a igreja continue avançando, mostrando o evangelho para tantas outras pessoas. Versículo 5, então, nos mostra que a oração é a prece salvadora. Essa segunda etapa na batalha espiritual se percebe exatamente através dessa oração salvadora. Em terceiro lugar, nós encontramos no texto do versículo 6 em diante um relato muito interessante. Eu queria que você, por gentileza, prestasse bastante atenção. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submeter ao julgamento, Pedro já estava preso, certo? Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam um guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, porque Deus faz coisas assim maravilhosas, sem avisar ninguém, repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Então, pense bem, Pedro está dormindo entre 2 soldados e aparece um anjo. E o sono de Pedro é tão forte que ele nem viu o anjo. Então, o anjo teve que tocar nele, mexer nele, e falou: acorda, depressa, levante-se, disse o anjo. Mas o texto continua, e aí acontece uma coisa maravilhosa. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo, então,
vendo que Pedro já estava começando a acordar, falou: vista-se e calce as sandálias. Eu fico pensando como é que Pedro estava, né? Ele estava todo tranquilão, sossegado, esperando no Senhor. E tinha até deixado as sandálias de lado, tinha deixado a roupa de cima de lado. E Pedro assim fez. Ele se vestiu, colocou as sandálias. E disse-lhe ainda o anjo falando com Pedro: põe a capa, Pedro, põe a capa, vamos embora, siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo, olha só, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Pedro estava sonhando, pensando que não estava acontecendo aquilo de verdade. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este portão se abriu por meio para que eles passassem, e passaram. Que coisa! Essas portas automáticas que nós temos aí nos shoppings, em algumas firmas, que a gente vai chegando e a porta se abre, parece que aconteceu mais ou menos isso aqui. E eles, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, repentinamente, o anjo o deixou. O que a gente pode perceber nessa terceira etapa, que é a solução preciosa que Deus concede à igreja? Primeiro, na solução divina, os homens são apenas instrumentos. Significa o quê? Que Pedro é um instrumento da pregação do evangelho e ele está lá porque Deus controla as circunstâncias. Ele está lá preso. Mas os outros homens envolvidos são apenas instrumentos para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Os guardas, por exemplo, estavam lá, tomando conta. Mas quando Deus decide atuar, não tem guarda, não tem gente, não tem homem nenhum, não tem império romano que possa deter o poder de Deus. Então, os instrumentos são apenas homens. Homens são apenas instrumentos. Em segundo lugar, nós encontramos que na solução divina, o cristão sempre é liberto, porque a solução que Deus nos dá é que nós somos livres. E isso é uma palavra que vem lá de João, uma palavra que vem lá do Senhor Jesus Cristo, quando estava com seus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não apenas nos liberta espiritualmente, mas nos liberta, muitas vezes, fisicamente. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, lá em Lucas capítulo 4, disse o seguinte, que ele veio, o Espírito Santo estava sobre ele veio para libertar. Libertar quem? Exatamente essas pessoas que estão amarradas ainda a Satanás. E na solução divina, o cristão é liberto. Graças a Deus por isso, porque o Senhor quer nos dar uma vida completamente livre. E em terceiro lugar, na solução divina, o Senhor usa os seus anjos para fazer o quê? Para trazer bênção para os cristãos, para ministrar aos cristãos. Esse texto que eu coloquei aí, de Hebreus 1:14, é um texto que valeria a pena você ler para que você saiba qual é o papel dos anjos em relação a nós que somos cristãos. A palavra de Deus diz que os anjos são ministradores àqueles que vão herdar a salvação. E a minha pergunta, então, para você, fazendo rapidamente uma consideração séria, é: você é alguém que já tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor de sua vida? Você tem colocado a sua vida nas mãos de Deus? Se você tem feito esse acerto com Deus, saiba que o Senhor pode usar seus anjos, os anjos dele, para abençoar você, sem que você saiba, sem que você perceba. Com certeza, querido irmão, querida irmã, quando nós estivermos lá na eternidade, nós vamos saber de quantas situações delicadas o Senhor nos preservou. E a partir daí, nós vamos ver um filme que certamente a gente vai ver algum anjo, algum instrumento de Deus nos salvando de certas situações. Por isso, uma preciosa solução é dada pelo Senhor através dos seus instrumentos. O versículo 11
nos dá, então, a continuidade do texto. E aqui é um texto um pouquinho maior, e eu quero que você preste atenção. Eu quero que você entenda exatamente o que aconteceu com Pedro, com João, com Maria. É muito legal esse texto, que você vai descobrir quem é essa Maria e quem é esse João que aparece no texto aqui. Então, Pedro caiu em si, depois que ele estava na rua, depois que ele saiu, depois que ele acordou, Pedro saiu e falou: meu Deus, olha, realmente agora eu sei, sem dúvida nenhuma, que o Senhor enviou o seu anjo e ele me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João. Ué, quem é essa Maria e quem é esse João? Ah, esse João também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ela ficou com tanta alegria que ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: pessoal, Pedro está à porta. E o pessoal que estava orando, eles, porém, lhe disseram: você está fora de si, e insistindo com ela em afirmar que era Pedro. Disseram-lhe: não, deve ser o anjo dele. Mas o texto continua, e Pedro, então, continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado ele da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. E então saiu e foi para outro lugar. Quais observações que nós podemos fazer aqui nessa quarta etapa da batalha espiritual? Nós percebemos aqui na particular satisfação, e é muito interessante. A satisfação de Pedro, só depois que ele acordou, porque até então ele estava até no meio da rua pensando que estava sonhando. Ele não tinha percebido ainda. Ele tinha colocado a sandália, tinha colocado a roupa, vestiu a capa, começou a sair da prisão. Uma porta abriu, outra porta abriu, a porta da prisão para a cidade se abriu, e quando eles estavam no meio da rua, já andando, aqui ele falou: meu Deus, aconteceu mesmo, não era um sonho, não. E aí o anjo repentinamente saiu. Aí Pedro realmente falou: nossa, glória a Deus. Certamente ele cantou algum hino, se dirigindo para onde? Para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Para a casa de Maria, mãe de João Marcos. E aí, então, nós, em segundo lugar, encontramos o quê? A satisfação de Rode. Mesmo sem controlar as suas emoções, ela fez o quê? Ela saiu correndo, estava na porta lá, cuidando para que ninguém entrasse, que ninguém fosse, que não fosse da igreja entrasse. E quando ela ouviu Pedro bater, e ela ouviu a voz de Pedro, ela nem ela não atendeu Pedro. Ela correu lá para trás e falou: pessoal, olha, Pedro está na porta. Parem de orar, agora é hora de agradecer a Deus. E o pessoal não. E é isso que é muito interessante. Nós oramos muitas vezes, e muitas vezes nós não cremos que Deus responde a nossa oração. Aquele pessoal daquela igreja estava orando intensamente, mas não estavam crendo que Deus pudesse fazer um milagre tão espetacular como aquele de soltar o apóstolo Pedro. E falou: não, Rode, você tá delirando, você está sonhando, não é Pedro, não, deve ser talvez até o anjo dele, mas não tem nada de Pedro, não. Ela falou: não, é Pedro mesmo. E Pedro continuou batendo na porta. Imagina que situação. Pedro lá naquela madrugada, olhando para trás, para ver se não vinha nenhum soldado para voltar com ele para a prisão, ele batendo na porta e o pessoal não querendo atender. Quando eles ouviram a voz de Pedro, abriram a porta e ficaram assim, surpresos. Mesmo sem controlar as emoções, Rode conseguiu fazer com que o pessoal entendesse que era Pedro. E abriram a porta. E aí a igreja ficou satisfeita também. Toda a igreja ficou satisfeita. Mesmo depois da dúvida, eles ficaram satisfeitos, porque viram o poder de Deus se expressando de uma maneira toda especial.
Isso significa o quê? Que o Senhor, quando faz uma obra em nosso favor, ele faz uma obra para que nós fiquemos satisfeitos, para que nós fiquemos alegres. E em terceiro lugar, a satisfação da igreja foi exatamente isso. Mesmo depois da dúvida, a igreja ficou alegre porque o Senhor fez uma obra espetacular. E em quinto lugar, nos versículos finais do capítulo 18 até 23, nós lemos o seguinte: de manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quando ao que tinha acontecido com Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Olha só. Depois, Herodes foi para a Judéia, para Cesareia, e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e de Sidom. Contudo, eles haviam reunido e o procuravam para ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, todo garboso, sentou-se no seu trono e fez um discurso ao povo. E eles começaram a gritar: ah, é a voz de Deus e não de um homem. Visto que Herodes se orgulhou e não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Queridos irmãos, aqui temos algumas coisas a considerar de uma maneira muito séria. Primeiramente, a punição divina atinge os representantes da injustiça. E quem eram eles? Eram os guardas. O próprio Herodes mandou executá-los, porque eles não tiveram atenção. Mas, na verdade, os guardas nem foram culpados, porque foi o poder de Deus que invadiu aquela sala. Aquela luz brilhante, certamente, cegou os guardas, e Pedro e o anjo puderam sair com tranquilidade. Então, nós temos que saber que nós somos instrumentos. Eu espero que você seja um instrumento de Deus e nunca alguém usado por Satanás. Em segundo lugar, a punição divina atinge o coração orgulhoso. Quando Herodes se viu frustrado em não poder matar Pedro, ele saiu de Jerusalém e foi para outra cidade. E ali o que aconteceu? Ele ficou no seu palácio, todo orgulhoso, e ele tinha uma pendência, e os habitantes de Tiro e Sidom tinham uma pendência com ele. Então havia uma certa rixa entre essas duas nações, a Judéia e Síria. Isso é através das cidades Tiro e Sidom. Mas esses amigos, né, porque são duas cidades bem irmãs, conseguiram um favor para que Herodes os ouvisse. E foram pedir o favor para ele, porque eles dependiam da Palestina para que tivessem alimentação. Muito bem. O dia marcado aconteceu, e Herodes, então, veio com aquelas roupas todas bonitas, enfeitado, como um rei, coroa, etc, etc, etc. E aí, ele ficou orgulhoso. E quando nós nos colocamos no lugar de Deus, as coisas ficam ruins. E Herodes fez o quê? Ele se demonstrou orgulhoso. E aí, em terceiro lugar, a punição divina não permite que retenhamos a glória de Deus. A glória é somente a Deus. E Herodes, então, foi punido e ele morreu. Diante disso tudo, diante de toda essa história, o versículo 24 nos dá uma palavra muito especial, que é uma palavra de conclusão. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Significa o quê, queridos irmãos? Que o poder infinito de Deus sempre prevalecerá contra o poder finito de Satanás. O poder de Deus é infinito e o poder do demônio é finito. O poder finito de Satanás não pode impedir a prática da oração e o avanço do evangelho pela igreja. Graças a Deus. Satanás tem poder? Tem, mas é finito. E o poder da oração, então, é a arma dada à igreja para acionar a ação divina na proclamação do evangelho. É muito gostoso saber que nós temos
o nosso Deus vitorioso, o Senhor vitorioso. Por isso, o poder infinito de Deus conduzirá sempre a igreja àquelas vitórias espirituais espetaculares. E com essas poderosas manifestações, o evangelho vai fazer o quê? Crescer. E a salvação em Jesus Cristo vai continuar sendo proclamada. O que Deus quer para nós como igreja é que possamos realmente avançar pelo poder da oração, proclamando o evangelho para que muitas pessoas ainda conheçam o Senhor Jesus Cristo. E uma pergunta para que você fique pensando sobre ela e responda diante de Deus. Tenho ajudado a minha igreja, a nossa igreja, a caminhar vitoriosamente através das orações? Eu sou uma pessoa de oração? Eu tenho orado para que Deus realmente possa usar a nossa igreja para que outras pessoas conheçam a salvação de Jesus Cristo? Responda isso diante de Deus, responda isso entre você e o Espírito Santo que conhece o seu coração. Que Deus possa lhe abençoar e que Deus possa lhe dar muita alegria em orar e ver as grandes ações maravilhosas do Senhor em sua vida e na vida da nossa igreja. Deus te abençoe e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Muito bom estar aqui estudando a palavra com o nosso mestre, pastor Itamir, que tem nos ensinado tanto a respeito do livro de Atos. Obrigado por cada um de vocês que tem nos acompanhado semanalmente, tem acompanhado os nossos encontros aos domingos à tarde. Muito obrigado pela sua participação, é muito importante para nós tê-los aqui conosco. E agora eu gostaria de passar para um tempo de oração, onde você possa apresentar diante do Senhor as suas necessidades. Quero pedir que você, aonde você está agora, coloque a mão no seu coração e apresente diante do Senhor qual é o seu pedido. E nós vamos aqui orar, entregando e buscando a vontade do Senhor para as nossas vidas. Deus, obrigado, Pai, por esse tempo de estudo da sua palavra, Deus. Obrigado, Deus, pela sua presença em nossas vidas, Pai. Pai, eu quero colocar, Deus, diante do Senhor, cada um desses irmãos que estão diante de Ti, Deus, apresentando as suas necessidades. Pai, abençoa, Senhor Deus, supre, Pai. Cuida, Deus, restaura aquele que precisa de restauração, restaura as emoções, Pai. Restaura o físico, Senhor Deus. Provê, Deus, as necessidades físicas e materiais, Senhor Deus. Pai, conserta, restaura os relacionamentos que foram quebrados, Senhor Deus. Restaura, Deus, a comunhão com o Senhor, Deus, daquele que se desviou, Senhor Deus. Pai, fala aos corações, fortalece, Deus. Seja presente, Deus, em nossas vidas, a sua graça, o seu amor, Deus, a sua provisão, Senhor Deus. Nós nos entregamos ao Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, confiando, Deus, no Teu amor e na Tua vontade. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Muito obrigado, pessoal. E eu queria desafiá-los a acompanhar toda a programação da nossa igreja nesta semana e estar aqui conosco de novo na próxima semana, no próximo domingo, às 15 horas, para estudar mais um pouquinho do livro de Atos. E eu gostaria também de fazer um convite para você. Se você ainda não participa de um pequeno grupo, isso mesmo, o pequeno grupo, os cultos nos lares, os encontros nos lares, que tem estudado também o livro de Atos. Nos mesmos capítulos que têm sido estudado no Conexão no Lar, nós estudamos nos pequenos grupos o mesmo conteúdo semanalmente. E se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, mande um e-mail para pequenosgrupos@conexãoprimeira.org.br e a gente vai ficar muito contente em encaminhá-lo para um grupo que atenda às suas necessidades. É isso aí, Deus abençoe a todos. Ainda que a figueira não floresça mais e o fruto da videira deixe de existir, ainda que as estrelas deixem de brilhar,
Ainda que os campos não produzam mais, eu me alegrarei e exultarei em ti. Ainda que a guerra vença toda a paz. Ainda que a figueira não floresça mais e o fruto da videira deixe de existir, ainda que as estrelas deixem de brilhar, ainda que os campos não produzam mais, eu me alegrarei e exultarei em ti. Ainda que a guerra vença toda a paz. Aleluia, aleluia, aleluia. És minha força, meu Deus. Ouve isso. Ainda que as canções já não te adorem mais e adoradores deixem de existir, encontra em mim, ó Deus, um coração fiel. Um coração fiel, Um verdadeiro adorador, Senhor. um coração fiel, aleluia, aleluia, és minha força, meu Deus. Tu és o meu primeiro amor, aleluia. És a minha força, meu Deus, meu Deus. Tu és a minha força, meu Deus. Aleluia. Não importa o que aconteça,